Graças dou a Ele por essa oportunidade de poder estar na presença dEle para, em primeiro lugar, glorificar seu nome, né? Exaltar Ele porque Ele é santo. E eu coloquei um tema na minha pregação hoje. Jesus ressurreto. É o Jesus poderoso. É o Jesus soberano. O Rei dos reis, os senhores dos senhores. É esse tema que eu quero falar nessa tarde. Então, irmãos, eu baseei em 2 textos na Bíblia. Em João 20 e em Apocalipse, capítulo 1. Duas grandes maravilhas que aconteceu nessa noite. Então, vamos ler João 20. João 20, e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Presta atenção na letra. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei, 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Olha o desespero. Ei, maravilha. Olha o que aconteceu. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? João 20 conta essa bela história. A morte não pôde prender o nosso Jesus. Ele ressuscitou.
Mas eu quero falar sobre um personagem lá do Apocalipse 1, o apóstolo João. Porque no final vocês vão entender o que eu quero, a comparação que eu quero fazer nesta noite. Então vamos lá, vamos saber quem era João. Ele até fez esqueci o nome. PowerPoint. Que eu vou falar assim, sobre João, sobre o discípulo João e sobre o apóstolo João. E eu achei umas coisas interessantes aqui. Porque nós temos tendência em achar que quando sofremos muito, ou é porque nós pecamos, ou é porque nós não adoramos a Deus da maneira correta. Mas não. O sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual. A forma que Deus achou em nós, não sei porquê, de nos achegar a Ele, é através do sofrimento. Por causa que essa natureza aqui, ela não vale nada. Se Deus estiver tudo bem, correndo tudo bem, a gente quer tudo, menos Deus. Né? Mas graças a Deus que Deus permite nós passarmos por momentos complicados, simplesmente para Ele se manifestar a nós, para Ele mostrar para nós quem Ele é. E foi o que aconteceu com João. Então, vamos lá. Quem era João? João era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago. Ele vivia numa cidade de Betsaida, na margem oeste do mar da Galileia. Seu trabalho era pescador, junto com seu pai e seu irmão. Mas é claro que enfrentou muitos desafios, pois eles pescavam os peixes e os cobradores de impostos levavam os melhores peixes para vender para os ricos. E o que eles ganhavam em troca? Infelizmente, apenas peixes que já haviam sido pescados há algum tempo. Começa por aí. Ele era um homem normal, mas era um homem sofrido. Né? Trabalhava e ele não tinha a recompensa do trabalho dele. Se esta fosse a sua única fonte de sustento, o que você ia fazer para lutar pelos seus direitos? É uma pergunta, né? O que é que nós faríamos para lutarmos para os nossos direitos mediante isso? Eu trabalho, é o meu esforço, e na hora de eu receber o que eu mereço do meu trabalho, as pessoas fazem o que quer. Era o que aqueles cobradores faziam. Mas agora vamos fazer eu estou contando uma experiência infeliz, né? Mas agora eu vou contar uma experiência feliz. Em João 21:6, vimos o grande milagre da pesca, quando Jesus pergunta se eles pescaram alguma coisa, e eles disseram que não. Para ajudá-los, Jesus manda lançar a rede do lado direito, e pescaram muitos peixes. Jesus faz ao contrário dos cobradores de impostos. Sabe quantos peixes que eles, quando Jesus mandou eles lançar a rede do lado direito? 153 peixes grandes. Viu a diferença, irmão? Quando Jesus está no negócio e quando Jesus não está, tem diferença. O que podemos dizer da nossa experiência como um dos seus seguidores? Será que vale a pena andar com Deus? Você tem sofrido tanto que você está pensando assim, eu acho que Deus me ama, eu acho que não mereço nada. O que nós podemos dizer nesta noite? Que experiência que nós temos como seguidores de Cristo? Vai pensando aí. Você conhece João como um dos discípulos de Jesus, mas como? Ele era irmão de Tiago, né? Então, aqui, quando ele estava trabalhando com seu pai e seu irmão, foi nesta ocasião que Jesus chamou eles. E deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Então, aqui começa uma nova história. Quando Deus entra no nosso caminho através de Jesus Cristo, né? Para nós ter uma caminhada que vai nos levar por um alvo que é andar eternamente com Deus, né? Então, ele como discípulo, ele já era especial, quer ver? Ele pertencia ao círculo íntimo. Com isso, ele viu a maioria dos milagres e participou de seus ministérios mais importantes e significativos. Por exemplo, João, ele estava presente durante a transfiguração de Jesus em Lucas 9, 28 e 29. Coloca aí, fazendo favor.
Interessante, né? Ele viu Jesus transformado. Jesus chamou eles para orar. Vamos orar. E chegou lá, Jesus se transfigura. Olha que maravilha, a pessoa. Eu queria era isso, que Deus se manifestasse nessa noite. Como Ele é. Jesus, assim, como Ele é, na sua essência. Que muitos têm achado que Ele ainda está lá na tumba, outros acham que Ele está na cruz. É um bocado mistificado, né? Cerca de 8 dias depois de proferir dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eles viram ele se transformar, né? Olha que momento interessante. Acompanhou em um momento de oração no Getsêmani. Lucas 22, 39 e 46. Eles queriam até uma tenda para ficar lá de uma vez, que o negócio estava tão bom, que eles nem queriam sair de lá. Né? Bota aí, para não ver que eu não estou falando da minha cabeça. 39, 46, vamos lá. Vamos ler junto, vamos lá. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entrais em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não os entreis em tentação. E o incrível que parece que existe, ainda tem muita gente dormindo. Jesus lá se derramando em gota de sangue, chama para orar, vou dormir. Mas os discípulos, eles eram assim, né, gente? Por mais incrível que pareça, se nós olharmos os discípulos de Emaús, impossível. Eles viam, eles conviviam com Jesus, eles comiam, eles viam os milagres que Jesus fazia. Como aconteceu aquela tragédia de Jesus crucificado, chicoteado, acabou toda a esperança. Toda. E Jesus contando: mas por que vocês estão assim? Ah, você não sabe o que aconteceu. O nosso mestre morreu de uma morte horrível. Aí Jesus está lá com maior calma. Quando chegou lá, entrou na casa, quando Jesus parte o pão para comer, eles mesmos se espantaram. Como é que nós não percebemos isso? Sabe por que não percebe, irmão? Igual os discípulos estavam dormindo ali numa hora dessa, é a nossa visão. Eles estavam dormindo de alegria, o que a gente leu ali? De tristeza. Porque estavam sendo perseguidos, Jesus também estava. A visão muda. E acompanhou seus atos de cura como um endemoniado. Marcos 5, o endemoniado de Gadareno. Irmãos, essa história é muito louca, né? Pensa, um cara que vivia acorrentado, ele só vivia nos sepulcros, ninguém conseguia lutar contra aquele homem, que ele era muito, mas muito bravo, não tinha nada que parava aquele homem. Jesus passa, Jesus só vai assim, sai dele. Ele pergunta assim: deixe me atormentar. Jesus falou assim: sai dele. E ele ainda falou assim: então vou pular nesses porcos aqui. E era uma legião terrível, né, gente? Os porcos lá morreram, não sei o quê. Aí, Jesus, esse homem fala assim: ah, não, Jesus, agora eu quero te seguir. Jesus falou assim: você não vai comigo, tu vais ficar, tu vais voltar para a tua casa e tu vais contar o que aconteceu contigo. Porque era um milagre, gente. Pensa um homem encapetado, endemoniado. O cara fica normal. Quer dizer, Jesus faz milagres, gente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E João via tudo isso, gente. Já pensou? João ali do ladinho, vendo essas maravilhas todas. Queria estar lá também, né? Mas também teve o episódio que os moradores samaritanos não aceitavam Jesus em sua comunidade. A raiva tomou conta de João. Lucas 9, 51 a 54. Põe aí. Sabe o que eles disseram, irmão? E eles disseram, olha o que eles disseram.
Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aí Jesus deu uma cacetada neles bem boa. Jesus respondeu assim para eles, quer ver? Jesus gentilmente os repreendeu. Ele os lembrou que ele não veio ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. João 3,17. E sempre vimos a misericórdia de Deus. Os samaritanos não queriam, né? E João mesmo ficou irado. Falou assim, qual que é? Não quer porque é o mestre, é o meu mestre, o meu querido Jesus. Não queremos. Aí ele falou assim, aí eles, Jesus, por que a gente manda cair fogo do céu e consome todo mundo aqui? Não, Jesus falou assim, olha, não vim ao mundo para condenar, mas vim para salvá-lo. Eita, Deus maravilhoso, né? E se fôssemos nós, sentiríamos envergonhados com o que dissemos? Eu já contei para os irmãos que quando o homem me burlou, eu também pedi Jesus para matar. Falei assim, mata esse homem, sem vergonha. Pedi. Eu ainda escrevi para ele assim, Jesus vai te matar. Você me roubou? Tá bem, mas Jesus vai te matar. Olha, eu levei um puxão de orelha daqueles. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Como é que eu faço para matar o homem? Se é o dono do ouro da prata, ele me tira, só me dá. Para que eu vou querer matar o homem? Eu falei assim, não, Jesus, liberta ele. Ele faz isso porque ele não é salvo, ele não conhece o Senhor. Se ele conhecesse Jesus, ele não ia burlar as pessoas. Está vendo? A nossa natureza, ela mata. Mas vê se Jesus não veio para matar ninguém. Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Nós sentiríamos, eu me senti envergonhado, sinceramente. Falei assim, olha a minha natureza. Você é crente mesmo, hein, minha filha? Na primeira coisa você quer matar? Uai. Mas ainda bem que eu voltei atrás. Assim, olha o que eu escrevi para o homem. Meu Deus do céu. Não, Jesus, salva ele, liberta ele. Ele é digno de dó. Né? Mesmo assim, João provou ser amigo muito confiável no final. Quando Jesus estava para morrer na cruz, João estava com a mãe dele, Maria. E Jesus pediu que ele cuidasse dela. Que privilégio, que confiança, né? Agora vamos falar, esse era o discípulo. Agora nós vamos falar como apóstolo e evangelista. Gente, agora vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. Após a ascensão de Jesus, Pedro e João pregavam o evangelho de Cristo onde quer que eles fossem. Por exemplo, eles fizeram um sermão em Jerusalém durante o Pentecoste, em Atos 2, 14 a 41. Pedro e João revelaram as profecias sobre Jesus, que foram cumpridas de acordo com seu ministério terreno, morte e ressurreição. Agora, ele ressuscitou e voltou para o céu. Eles eram testemunho do seu grande amor. Os encorajou a receber o Espírito Santo, a serem batizados por ele. João permaneceu em Jerusalém por muitos anos. Por meio de seus esforços evangelísticos, ele ajudou a estabelecer a igreja primitiva por volta de 58 depois de Cristo. Nos anos seguintes, João permaneceu ativo, pregando. Ele tinha um testemunho de poder, sabedoria, convicção e sinceridade que seus inimigos não podiam contradizer. Ele era um homem íntegro, ele era um homem que ele levava a sério aquilo que ele foi chamado, pregar o evangelho de Cristo. E não foi fácil. Porque a gente sabe que a igreja primitiva foi uma das igrejas que mais sofreu, não foi não? Eles eram jogados aos leões, eles eram martirizados, eles sofreram terrivelmente. Para estabelecer a igreja primitiva, foi muito sacrifício. Foi muito sacrifício, né? Então, o que acontece? Por ele pregar esse evangelho, ele foi mandado para a ilha de Patmos. E isso daqui chamou muito a minha atenção. Olha, porque seus inimigos queriam impedi-lo de pregar. Por que ele foi? Porque seus inimigos queriam impedi-lo de pregar sobre Jesus. A sua fidelidade inabalável à causa de Cristo causou ódio mais amargo em seus inimigos. Como João foi o último sobrevivente dos discípulos de Jesus, seus inimigos decidiram silenciar seu testemunho. Fazendo isso, eles pensaram que a doutrina de Cristo não se espalharia mais. Pensa bem, gente. João
ele causou um ódio amargo. Por causa de quê? Só porque ele pregava uma mensagem que confronta o ser humano. A mensagem de... Sabe por que as pessoas não aceitam quando a gente fala de Cristo? Porque essa mensagem ela é confrontante. Ela não é uma mensagem que apazigua seu coração. Ela é uma mensagem que mostra quem nós somos e como Deus nos amou de uma forma extraordinária, que para nos religar, nós com Deus, seu filho teve que ser sacrificado, o cordeiro vivo. Então, essa mensagem, ela te lança no coração que você tem que se arrepender, que você está no caminho errado e que você tem que voltar para Deus novamente através de Jesus. E para isso, você tem que largar suas vontades, seu querer e andar segundo a vontade de Deus. E o que acontecia? Aquelas pessoas ficavam iradas, porque ele pregava um evangelho da cruz, de Cristo ressuscitado, que Deus ia voltar para buscar a igreja dele, que eles tinham que arrepender dos seus pecados e crer, principalmente no Filho de Deus. Essa era a mensagem que eles não aceitavam, mas nem de graça. Então, fazendo isso, eles pensaram que a doutrina de Cristo não se espalharia mais. Então, o que eu vou fazer? Vou silenciar esse homem. Como é que eu vou calar a boca dele? Vou mandar ele para uma ilha, isolado lá no meio de uma região, e eu quero ver se ele vai pregar esse evangelho. Pensaram até mesmo que, se tratassem com severidade, ele poderia vir a morrer sem que os cristãos ficassem sabendo. Eles enviaram ao imperador romano para julgamento. Mas João era inocente, certo? Eles distorceram as doutrinas ensinadas por ele e o acusaram de falsa testemunha. O acusaram de rebelde, ensinando publicamente teorias que levariam a nação a uma revolta. Eles distorciam tudo que ele falava. E ele falou assim, o jeito é levar ele lá para o romano, lá, imperador romano, que eu quero ver se ele não vai calar essa boca dele. Por isso, seus inimigos esperavam causar sua morte. Eles enviaram João ao imperador Domiciano em 81 depois de Cristo. Pensa, de 58 a 81, João estava lá. Toma! Não quer Jesus, vai ter que engolir. E eles aproveitaram, pois nesta época havia perseguição aos cristãos. O imperador lançou, olha o que ele fez, gente. O imperador lançou um caldeirão de óleo fervendo e ele desafiou a beber veneno. Você pensa bem. E vocês acham que ele ficou queimadinho lá com óleo quente? Não. E vocês acham que ele morreu com veneno? Também não. Por quê? Deus era com ele. O que você faria se você fosse João? Mas Deus preservou a vida de João, assim mesmo como preservou a vida de Daniel e seus amigos na fornalha ardente. Notaram bem, irmãos, onde eu quero chegar? João, por pregar o evangelho, ele sofreu de várias maneiras, irmãos. Você já pensou ser dentro de um caldeirão de óleo fervendo? Ou então você ter que beber uma bebida que você sabe que é veneno. E ele bebeu. E ele caiu lá dentro e saiu sem nada. Quer ver aqui, ó? Olha, é verdade que João não tinha nenhum vestígio de queimadura na pele. Ele não foi envenenado pela bebida. Em Marcos 16, 18 diz, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. O imperador disse então, assim perecem todos os que creem naquele enganador Jesus Cristo de Nazaré. Olha, será que eu calaria a boca mediante uma situação? Eu disse, vou ficar quietinho, vou falar de Jesus, mas não, eu já amo ele mesmo, eu já estou com a minha alma salva, que se lasque. Quem quer que vira para lá, quem que não quer que se vira para lá. Mas João não, irmãos. Ele foi desafiado. Ele foi o último apóstolo, ele já tinha visto, irmão, como os outros apóstolos tinham morrido, de cabeça para baixo, sacrificados, daquelas formas horrorosas que a gente sabe da história. Mas ele não calou a sua boca. Será que nós faríamos isso? Será que nós continuaríamos a ser cristãos? Então, vamos lá, tem mais. Mas, olha, irmãos, o que João respondeu para esse homem? João respondeu, o meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhar e torturá-lo.
Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra o ser me permitido sofrer por seu amor. Sou um homem pecador e fraco. Cristo era santo, inocente, incontaminado. Não pecou, nem se achou engano na sua boca. Olha quanta humildade, quanta fé e perseverança. Nós faríamos o mesmo se estivéssemos no lugar de João? É uma pergunta dura, né? Quanto mais convincente seu testemunho, mais profundo o ódio daqueles que se opuseram. Assim, ele é mandado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa e estéril, no mar do Egeu. E foi o lugar escolhido pelo governador romano para enviar criminosos para o exílio. É duro, né? Olha, irmãos. E você não, na resposta, você não vê João lamentar. Ele disse, para mim é uma honra. Se eu precisar morrer, eu morro. Mas eu não me calo. E nós, como igreja, irmãos, nós somos a igreja que tem que levar essa palavra. Nós damos graças a Deus que nós não somos perseguidos, mas existem lugares que são perseguidos. Existem pessoas, irmãos, que morrem todos os dias por causa de pregar essa palavra. Existem pessoas que morrem. E você pensa que eles param de ir? Não. Não, ninguém pode parar a igreja. A igreja não é nossa, é de Jesus. É muito lindo, né? Ai, meu Deus. Que mal João fez? Bem, a Bíblia diz que ele foi condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Sua influência não seria mais sentida, eles pensaram. Ele morreria pelas privações e sofrimentos. Mas é isso que o inimigo quer que nós acreditemos. Quanto mais nós sofremos, mais a gente vai desistir rapidinho. Lógico, né? Só que não é assim. Sofrimento, não. Deus não quer matar ninguém. Deus quer se achegar ao ser humano. E é por culpa nossa, de não ter ouvidos atentos a ouvir. O que Ele quer, precisa ser dessa forma. Se nós estivéssemos no lugar de João, certamente questionaríamos a Deus o porquê. Como nós estaríamos passando por esse sofrimento, se não tínhamos feito nada de errado? Poderíamos perguntar, merecemos isso? Quantas vezes a gente não faz essa burrice, né? O que foi que eu fiz? Ah, Jesus, eu não aguento. Eu não mereço, Jesus, eu te amo. Eu te sigo com toda a minha sinceridade. E por que eu estou nessa situação? Né? Mas essas são as perguntas que nós fazemos. Mas olha, como seu exílio acabou sendo uma bênção. Põe aí na tela Apocalipse 1, todo mundo vai ler juntinho comigo agora. Esse texto. Anda. Você vai até pôr de pé para você ficar animado, para você ler o que. Olha que grandiosidade que tem esse texto. Vamos lá. Vamos lá, agora só Deus sabe onde nós vai parar. Vamos lá, 1, 2 e já! A revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por médio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono.
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Continua. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quando os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Continua aí. Continue, peraí. Em meio a um ambiente árido, solitário, ele teve uma visão maravilhosa. João lembrava de tudo aquilo que ele pregava, mas quando ele vê Jesus glorioso, ele cai como morto. Mas Jesus diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, e fortaleceu João para viver na gloriosa presença de Deus. Continue agora que tá bom o negócio. 9, e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz de trombeta. Olha, presta atenção. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talhadas e cingido, altura do peito, com uma cinta de ouro. E maravilha! A sua cabeça, cabelo, eram brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como se refinado na fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ê, maravilha! Esse é o Jesus que eu vos apresento nesta noite. Ele não está no túmulo, ele não está pregado lá na cruz, ele é vivo. Ele é assim, irmão, ele é o Todo-Poderoso, resplandecente, ele é o leão da tribo de Judá. Por que que tu estás sem esperança, sem coragem de vencer? Você tem que crer em Jesus assim. Ele já nasceu, ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele está como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, como o seu que pode, o que atua em todos os lugares e em todas as horas. Eu vos apresento esse Jesus, esse resplandecente com os olhos como chama de fogo. O seu brilho é como o sol no céu esplendor. Tu consegues olhar para o sol? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Jesus está na glória, irmão. E a igreja está como coitadinha. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo. Eu estou sem motivos para viver.
Tu tens que crer neste Deus, nesse Jesus ressuscitado, nesse Jesus glorioso. Jesus ressuscitou, irmão. Quando ele subiu, quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu como rei, juiz. Ele não vai ser mais humilhado, irmãos. Ele é assim. Ele está assentado à destra de Deus. Ele é assim, todo poderoso. Todo. A esperança da igreja é justamente por isso. Porque para os discípulos de Emaús tinha sido uma desgraça. Maltrataram, crucificaram, chicotearam. Mas agora ele tem as marcas, irmão. Ele tem as marcas, mãos furadas, o traço passar do seu lado, mas ele está em glória. Ele é poderoso, ele é soberano e ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para resolver o seu problema. Ele está aqui para te dar esperança, para te levantar. Olhe para ele com outros olhos. Olhe para este Cristo. Para assim, eu sou mais do que privilegiado em servir, assim como João. Sabe por que eu falei sobre João, irmãos? Sabe por que eu mostrei a vocês a história de João? Porque é a nossa história. Nós não fomos julgados num caldeirão de água fervendo, nós não fomos desafiados a beber veneno, mas nós temos os nossos desafios dia a dia. Nós temos as nossas complicações por causa de Jesus. É só por causa de Jesus que você está sofrendo. Mas vale a pena, porque quando você presta atenção e contempla como Jesus é, oh, meu Deus, que ele possa aparecer para cada um de nós, assim como ele apareceu para João. Queres contemplar esse Deus assim? Quer completar Jesus Cristo assim? Você vai ultrapassar todas as dificuldades, todos os problemas que vier sobre você. Então, que nesta noite, irmãos, nós podemos orar, pedir a Deus para abrir nossa visão. Sai dessa igreja. Nós não somos perdedores. Nós não somos perdedores. Nós não vamos abaixar a nossa guarda. Nós não vamos nos entregar. Nós vamos lutar por uma causa que vale a pena, que é pregar o evangelho. Seja que nós tivemos que morrer, seja que nós tivemos que perder o que for, mas vale a pena servir esse Deus. Sabe por quê? Só de contemplar Ele na sua glória em você ser. Ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. E a igreja vai também um dia ressuscitar com Ele, irmãos. Então, eu poderia falar mais, mas nós não temos tempo. Eu me especifiquei, o Espírito de Deus falou em mim assim: me apresenta como eu sou agora. Ele é assim, irmão. Olhos como chama de fogo, pés como um lucente latão, a sua voz como o som de muitas águas, e o seu resplendor como o sol na sua força, as suas vestes. Ele é glorioso, ele é o leão da tribo de Judá, o que foi morto e agora vive. Ele não está morto. Então, vale a pena servir esse Deus ou não vale, irmãos? Vale ou não vale, igreja? Ei, então vamos orar. Que Deus abra os seus olhos, que você também pode ver João assim. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, aqui estamos nós, reunidos diante da presença maravilhosa de Cristo, Senhor. Senhor, Tu possa se manifestar no meio da Tua igreja, Jesus, assim como Tu fizeste com Madalena. Madalena achava que tinha te perdido o corpo, mas Tu disseste para ela: não chores e não me procure dentre os mortos, porque eu vivo estou. E agora Tu estás assentado no Teu trono, maravilhoso, aquele que vive e reina para todo sempre, o soberano, o leão da tribo de Judá, para sustentar a igreja, para nos fortalecer, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Tira-nos, Senhor, dessa visão do problema, da dificuldade, do sofrimento. Por que eu sofro? Vale a pena sofrer por esta causa. Vale a pena entregar a nossa vida por causa de Jesus. Oh, Jesus, abençoa cada um. Enche cada um do Teu gozo, da Tua paz e da Tua alegria, Senhor. E abre os olhos, Senhor, porque o Senhor pode atuar nessa noite. Nós Te damos graças por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que nós podemos expressar quão grande e quão bom o Senhor é, Pai. Nas Tuas mãos nós colocamos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus.